E hoje estamos aqui em mais um PNA Cast. Dessa vez, nada mais e nada menos com um amigo nosso, né, Gabriel? Que no último evento Conecta Imob, esse de 2025, conhecemos um verdadeiro amigo, um profissional aí exemplar, um palestrante, e aí a gente chama de speaker. Como é o nome dele, Gabriel? É o Tiago. Tiago Oliveira. Seja muito bem-vindo, Tiago. Uma honra tê-lo aqui conosco. Você aí que tem desbravado esse Brasil afora, uma grande referência no mercado de Maringá. E muito bom tê-lo aqui. Uma honra você sair da sua cidade, viajar e chegar até aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Que prestígio, viu, Tiago? Que é isso, prestígio meu. Convite. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, assim, é motivo de muita honra para mim poder vir aqui, né? Eu tava comentando agora aqui nos bastidores que algumas conexões, elas são para a vida toda e são genuínas, né? Então, ainda mais quando tem essa questão do sangue nordestino. O nordestino, ele por natureza é muito caloroso, né? E quando existe propósito, para mim não existe distância. Então é por isso que eu fiz questão de a gente se conectou literalmente, né? É até um trocadilho, né? Se conectou no Conecta Imob. Acho que essa é a grande essência do evento. E curti pra caramba a história de vocês, o case de vocês. E principalmente eu vislumbrei a possibilidade de fazer negócio, né? Porque assim, corretor de imóveis não é instituição filantrópica, né? Então sejamos francos. A gente vem para conectar, a gente vem para fazer negócio, mas vem sobretudo para entender a operação, porque existe ali um case que precisa ser mostrado, aliás, né? E que eu enxerguei uma possibilidade de expandir esse negócio, de trazer o negócio para a minha cidade atual hoje, que é Maringá, porque acho assim, o mercado imobiliário, ele, depois da tecnologia, ele não tem mais barreira, né? Então hoje a gente tem operação em Jabotão dos Guararapes, Maringá e agora em João Pessoa. Então eu que fico muito grato pelo convite. Na verdade, eu me convidei, não foi? Vou lá. À primeira vista. Então vocês me recepcionaram aqui muito bem. Para mim é motivo de grande honra poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa história com vocês. Fruto do Conecta, né, Eudes? O Conecta é justamente isso, essa disciplina, essa conexão, essa troca de parcerias, e muito feliz em estar aqui mais uma vez. Essa é a essência do evento. E o primeiro convidado desse PNA Cast com fruto do Conecta é Tiago, né, Gabriel? Olha, isso não vai ficar esquecido. Não, isso aí vai ser lembrado para nas... sempre. E o bom do digital é isso, né? Que não se restringe. Isso é que é atemporal, né? Vão passar em anos aí, nós vamos passar e o PNA Cast vai ficar aí para contar a história. E, Eudes, também vimos que você já está na sua 33ª palestra. Tivemos a oportunidade de assistir a sua. Parabéns. Vi você assistindo a nossa também, foi muito obrigado, agradecido. Sim. E vimos sobre imóveis de luxo, casa de alto padrão, mas houve uma quebra de paradigma quando você trouxe ali que estoque, uma frase que não saiu da minha cabeça. Eu disse, estoque não é resto. Não é o que sobrou, não dá atenção. Então a incorporadora que está nos assistindo, lembre-se, a palestra de Tiago foi estoque. Por mais que João Pessoa viva esse boom imobiliário, qual é a cidade que não tem estoque? Sempre tem. Qual é a incorporadora que não quer vender seu estoque? E aí hoje conte um pouco, Tiago, de quem não assistiu e quem possa estar assistindo agora, aprender como vender esse estoque. Cara, então assim, só para contextualizar um pouco, para quem não me conhece, tem até uma brincadeira. Nordestino, né? Nordestino, Pernambucano, exatamente. Eu sou natural do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Carpina, que é a cidade do Agnaldo Silva, que é um famoso autor de grandes novelas aí, pra galera 40 mais vai saber, né? Aquelas novelas antigas e tal. Ele é natural de Carpina. Inclusive, todas as novelas globais que tem ali uma cidade chamada Cerro Azul é uma alusão a Carpina. Fica no sertão, Tiago? Não, é zona da Mata Norte de Pernambuco. Então tem como fonte principal de renda hoje indústria, comércio e cana-de-açúcar, né? Você saiu de lá em... Eu saí de lá, de Carpina, eu tinha 11 anos de idade para morar com minha mãe, né? Eu morava com meus avós paternos. E eu sempre fui um cara muito inquieto, né, bicho? Então hoje chamam isso de TDAH, mas antes não tinha diagnóstico para isso. Então eu sempre fui muito acelerado, hiperfocado em algumas coisas. E eu nunca me contentei com o formal, com a rotina, com os horários. Nunca me contentei com isso. Então, quando eu tinha 11 anos, eu vim morar em Recife com minha mãe. E aí, fiquei com minha mãe. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei no mercado imobiliário indiretamente. Perfeito. Por que indiretamente? Porque eu fui ser entregador de água mineral no bairro onde mais tarde eu viria ser corretor de imóveis. Por que isso é entrar no mercado indiretamente? Porque eu comecei a entregar água mineral e eu precisava conhecer todo o bairro. Ruas, números, edifícios. Eu vi edifícios serem construídos. Isso um bairro só, Tiago? Um bairro em Candeias. Jabotão dos Guararapes. Uma verdadeira escola, né, Tiago? Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a entrar ali,
Eu comecei, não sabia que aquilo seria um grande insumo para mim quando eu entrasse no mercado imobiliário. Então, dos 16 até os 20 anos, eu trabalhei em videolocadoras, farmácias, panificadoras, já tive carroça de espetinho, sempre nesse corre, né? É o dom de venda. Então, quando eu tive 20 anos de idade, eu fui trabalhar numa grande escola, para mim foi uma grande escola, que era o Grupo Walmart, que então era dona da marca Bom Preço, rede de supermercados nordestinas Aqui em João Pessoa tínhamos também. Do grande empreendedor João Carlos Paz Mendonça. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo frente a frente uma vez e é uma outra... Pernambucano também? Alagoano. Fora da curva. Alagoano, Alagoano, mas se radicou pernambucano e fez uma grande história no empreendedorismo, né? E aí eu passei como terceirizado no Bom Preço, né? E eu tinha um estigma, porque eu era terceirizado e meu sonho era ser funcionário da farmácia Bom Preço. E aí a gente já começa a entrar em algumas coisas de como eu cheguei aonde eu estou. Eu não digo como eu cheguei até aqui. Porque quando eu cheguei até aqui é como se tivesse um fim. Não tem fim. Para mim é busca constante. Então, quando eu era terceirizado do Bom Preço, eu via aquela galera trabalhando lá, tudo de fada. Pô, eu quero trabalhar na farmácia. E aí eu sempre... já vem a primeira dica. Tudo que a mente humana ela é capaz de conceber, você é capaz de realizar no mundo físico. Perfeito. Mas você precisa ter um desejo ardente e uma fé inabalável de que aquilo pode acontecer. E as pessoas não entendem isso. E isso, na verdade, também é o motivo do fracasso de muita gente. Tiago já está praticando a metodologia maré, viu? Da mentalidade. Mas é fato. Isso isso, sem ter um viés religioso, isso aqui é biblioquimicamente provado. Entendeu? Porque há 2000 anos... Veja, eu não estou aqui tomando o viés religioso. Essa casa é nossa. Mas entenda, você que é audiência, entenda a Bíblia como um livro de estudos. Então, um exemplo. Há mais de 2000 anos, escreveu-se assim: um espírito alegre aformoseia o rosto, e a alma abatida enfraquece até os ossos. Quando você está muito estressado, ansioso, o corpo ele produz muito cortisol em excesso. E o cortisol ele tem ação desmineralizante. E o que é isso? Calcifica os ossos. Ou seja, quanto mais triste e estressado você está, mais dores você sente pelo corpo por conta do excesso de cortisol. E quando você está feliz, você libera um outro hormônio que me fugiu o nome agora na cabeça. Dopamina. E você fica bonito. Até o cabafé fica bonito. Mas por quê? A energia, a felicidade, ela é contagiante. Irradia, exatamente. Então, mas isso vem de tudo que você pensa. Certíssimo. Então, cara, foi assim que começou tudo. Então, quando eu queria trabalhar no Bom Preço, eu dizia assim, eu vou trabalhar no Bom Preço. Eu falava isso. Eu vou trabalhar no Bom Preço. E aconteceu. E aí eu chego no Conecta Imob. Quando você chega no Conecta, estava no Bom Preço, não? No 2019. Você... Não, eu trabalhei no Bom Preço em meados de 2004 até 2006. Só que eu só passei 8 meses contratado pelo Bom Preço. Quando eu finalmente fui contratado, eu conheci a minha namorada na época, hoje minha esposa. E aí eu era muito inquieto. Quando eu trabalhei 8 meses no Bom Preço na farmácia, eu enjoei, fiquei louco. Não queria. Eu ia trabalhar dia de domingo, assim, como se estivesse indo pro matadouro, cara. Era horrível. E eu vi os caras dizendo assim, não, mas hoje recebe dobrado. Eu disse, meu Deus, como é que a pessoa consegue se contentar com tão pouco? E não era o trabalho, era a rotina que me cansava. E aí a minha esposa falou assim, ó, vai fazer concurso pra polícia. Eu disse, minha filha, olha minha altura, eu não tenho disposição pra matar uma mosca. Sem condições. E conheci o cunhado dela, que tinha imobiliária. E aí esse cara falou assim, ó, acho que você tem toda a característica para ser corretor de imóveis. A entrevista foi assim, não durou 6 minutos. Isso foi um anjo, na realidade. Foi, em 2006. Quanto você ganha lá? Entrevista. Quanto você ganha no Bom Preço? Eu falei, R$480. Aí ele falou, pode pedir demissão. Se não ganhar isso aqui, eu pago o dobro. Aí eu me tomei daquela coragem e assinei a carta de demissão. Quando eu assinei, eu me arrependi, na mesma hora. Meu Deus, o que foi que eu falei? É o CLT, né? A parte da virada de chave. É porque aí você vem com aquela parada de minha estabilidade. Quem estabilidade ganhando R$500? Que é prudente, né? O pensamento ele vem. Só que aí, cara, é o seguinte: pedi demissão, aí cheguei em casa e comuniquei, né? Aí todo mundo caiu matando, né? Tá maluco? Você é um doido, você não sei o quê. A minha mãe me deu uma lista de 25 corretores fracassados. Entendeu? E só que aquilo ali foi me dando uma raiva, né? Eu tinha 20 anos, era. Tinha muita energia e pouca inteligência, muita força e pouca inteligência. Então, aquilo ali me serviu de motivação porque eu fiquei com raiva. Falei, não é assim que funciona não. Pois então eu vou ser corretor de imóveis, vou ter sucesso e vou fazer a diferença. E vocês vão ter que me engolir. E era em que ano isso, Tiago? Isso era em 2006.
Eu pedi demissão em julho de 2006, no dia 24 de julho. No dia 25 eu estava na imobiliária. Então temos 10 anos de carreira aí forte. Não, 2006. 2006, 20 anos. 20 anos. 2006. Então, pedi demissão e fui trabalhar. Só que quando eu chego na imobiliária, o cara abre uma sala de 30 metros quadrados, pronto, fica aí. Vamos abrir um parêntese. Aí a gente já vem falar de apoio. É por isso que eu me conectei muito com vocês, que eu sempre vejo as esposas de vocês. Isso é muito incrível. Porque todas as pessoas, quando eu escolhi ser corretor de imóveis, me viraram as costas e me chamaram de louco. A minha namorada, eu perguntei pra ela assim, olha, o que você acha? Ela falou, vamos se encontrar lá no Espetinho. Era um ponte que tinha e tal. E aí ela chega pra mim com a sacola da C&A, camisa, sapato, gravata, cinto, meia e cueca. Ela já levou isso tudo. E a sua esposa assim, hoje? Ela é minha esposa hoje. Ela falou assim, pronto. Parabéns. Tá aqui minha resposta. Como é o nome dela? Grace. Parabéns, viu, Grace? Por você apoiar, acreditar e hoje ser um homem realizado aí profissionalmente. Eu conto essa história no palco com muito orgulho porque... Tem que contar. O que ela fez não foi um sim. Foi dizer assim, eu acredito. Validou, apoiou, eu acredito. endossou. Porque, olha, o mundo inteiro pode estar contra você. Se a pessoa mais importante da sua vida, na altura, apoiar, era tudo que eu precisava. Pronto. E eu falei pra ela... Não tem no mundo quem me segure. Aí eu falei assim, agora eu vou enfrentar um trem carregado de pólvora e um doido fumando em cima. Minha esposa... Velho. Aí entrei no mercado imobiliário e todo mundo muito doido, né? Aí já vem uma dica pro cara que quer entrar no mercado imobiliário ou que entrou no mercado imobiliário. Hoje é fácil ser corretor de imóveis. Muito fácil. Antigamente não tinha literatura, não tinha conteúdo, não tinha nada. Era telefone, jornal, agente, caneta. Quem não foi desse mundo classificado, não tem história pra contar, Meu amigo, não tem história. Então, assim, eu falava, como é que é? E o cara não tinha tempo pra nada, era uma loucura, não tinha processo. Meu irmão tinha assim, ó, tem que atender e vender. Tá, meu irmão, mas como eu vou atender se eu não conheço nada? Tá aqui uma lista no Excel, abre aqui... Meu irmão, aí eu me arrependi. Meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Errado. Mas eu já tô no barco. Agora tem que ir. E aí me veio à mente aquela frase, mar manso não faz bom marinheiro. A maré nunca foi mansa. Bicho, e aí eu olhei, tinha 4 corretores assim, aí eu olhei quem era o mais desenrolado. E colei nele. Fiquei na cola do cara e tal. Quando eu peguei um pouquinho da manhã, isso, graças a Deus, eu tenho uma facilidade de aprender muito grande. Isso se dá ao meu distúrbio. Né? Tu sabe que eu também tenho, né, Tiago? Você valida esse distúrbio, é diagnosticado, você aceita. Porque tem gente que diz que isso não existe. Isso não, é coisa existe sim. Da existe atualidade. sim. Então, tô vendo que isso é uma coisa boa, viu? Meu amigo, olha, vou dizer uma coisa pra você. Todas as mentes mais pensantes do mundo têm TDAH. Pode botar na pessoa, chegar tudo que a gente tem hoje já existe sempre. Só não existia diagnóstico. Intolerância à lactose sempre existiu. Só que as pessoas chamavam de azia, empachamento, tô com mal-estar. Mas sempre existiu. Você é médico também, Thiago? Você é médico também? O corretor tem que saber de um pouco de tudo. Tem que ser né? enciclopédia. Pois então, bicho, aí... Ó, já tava falando o quê mesmo, TDAH? A gente tava falando da sua história. Da gravata, do apoio da sua esposa. E aí... ela fez isso, então eu fui pro mercado imobiliário, colei no cara que fera no manjava negócio. mais, tal, então eu comecei a aprender. Só que a primeira coisa que eu identifiquei não era sobre imóvel, né? Era sobre entender de gente. Isso. Era entender de gente. Eu percebi Gostar de pessoas. E existia uma dificuldade gigante, porque imagine você olhar um jornal, 3 ou 4 linhas criptografada, porque tinha que ser abreviado, que os caracteres eram caros. E como é que o cara vai convencer outro a ver um imóvel que o cara tem que imaginar não aquilo. Tinha foto. Não. Aí eu falei, aqui eu preciso me comunicar. Isso. Foi ali que deu o primeiro start, há 20 anos atrás, que a comunicação era a grande protagonista do processo. Porque o cara não tinha a menor ideia. Outra coisa, você sabe uma curiosidade. Hoje em dia, o corretor trabalha pouco. Ele trabalha muito. Antigamente, mostrava-se 10, 15 imóveis. Sabe quando o cara passava a considerar a compra? A partir do 10º. Porque ele ainda estava conhecendo o corretor. Todo esse lance de posicionamento, não sei o que, tudo isso aí é antigo, não tem nada de novo. Só que era feito de forma diferente, era feito no tete a tete. Perfeito. Então o cara agendava muito imóvel. Não conseguia maquiar, né? Não. Aí os primeiros que ele via, ele estava de olho no corretor. Quem é, quem não é, onde vai, onde não vai e tal. Então, aí, a partir do 8º, 5º ali, você começava a vislumbrar a possibilidade de compra. Era assim que funcionava. Escritura era datilografada, né? Entendeu? Passamos por isso. Então, assim, tinha toda essa história. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse cara, aí comecei a pegar o ritmo e outra coisa que eu entendi, captação de imóveis era o jogo.
Porque eu tinha 4 corretores, eu era o 5º. E eu falava, como é esse negócio aqui de captação? Não, o cara que traz imóvel ganha um pedaço, outro ganha um pedaço. Então quer dizer que se qualquer um vender um imóvel que eu trouxer, eu ganho. Aí o cara eu vou trazer imóvel. Então pronto. E isso foi lhe dando um conhecimento e uma bagagem. Que à medida que você capta o imóvel, você entende do produto. Que é uma das coisas que faz muito sentido conosco. Informação, informação. É ser focado. Você termina focado naquele produto. Exato. A partir que Deixa você eu dar um pause aí. Ó. Estamos aqui contando uma história de superação. A história do nosso amigo, colega de profissão, Tiago Oliveira, de Maringá, que saiu de um vendedor de água para o palco do Conecta, o maior palco do evento imobiliário da América Latina. Então, se você está gostando aí, eu acho que aqui a gente já vai ter que estender um pouco mais esse tempo, viu, Tiago? Eu não sei se você tem agenda, mas se você está gostando, curte, dá um like, segue a gente, porque são pessoas como essa que precisamos conhecer, que precisamos nos inspirar. Você é uma história de inspiração, Tiago. Para mim está sendo, estou me conhecendo muito disso. E é sobre isso. Então, Tiago, continue aí com essa história de superação, que eu vou dar o nome desse PNA Cash como história de superação. De vendedor de água mineral a palestrante do maior evento. Gostei dessa headline. Ninguém chega lá de qualquer jeito ou de qualquer forma. Há uma curadoria, não é fácil. É porque as pessoas só veem o palco, mas não viu o ensaio, né? O ensaio você tá sozinho. No palco muita gente quer estar, né? Agora, passar essa caminhada... o processo... Então, exatamente, as pessoas não veem o ensaio, só vê o show, né? Você não ensaia com plateia, você ensaia sozinho, é ali que você chora, é ali que sangra, é ali que você tem medo, é ali que você quer fugir, entendeu? Então, cara, quando eu tô nesse imobiliário, eu entendi que o lance era a captação. Por isso, hoje, a minha grande expertise é a captação de imóveis, porque foi o que me forjou um corretor de imóveis, foi captar imóvel in loco, na rua, entendeu? Então, além do mais, além de conhecer já o mercado, eu tinha essa facilidade. Lembra que eu era entregador de água mineral? Então, eu já conhecia todo o bairro, conhecia os edifícios, conhecia tudo. Então, era muito fácil para mim circundar o bairro. Então, o que acontece? Eu tocava nos interfones e falava, oi, tudo bem? Aqui é Tiago Oliveira. Não, tem algum não, tinha que ter uma técnica. Eu dizia assim, eu vim dar uma olhada no apartamento, é esse aqui que tá à venda. Aí o cara dizia, não, é o 802. Aí eu digo, desculpa, foi engano. Não existia aquilo, era para captar o imóvel. Não existia, era para captar o imóvel. Então, imagina um interfone com 24 apartamentos. Aí eu tocava em um aleatório. E dizia, Tiago Oliveira, corretor da JR, eu vim ver o apartamento aqui. Não, é o 802. Eu digo, desculpa. Aí eu tocava lá. Já descobri. Como é que eu ia adivinhar? Não tinha tecnologia, tinha que ter expertise. E aí o cara, mas eu não anunciei. Não, olha, eu entendo e tal. Então ia aquele diálogo de convencimento pelo interfone, bicho. Cara. Então isso aí, eu realmente me orgulho pra caramba. Então eu voltava pra imobiliária com muitos imóveis. Isso em que ano, Tiago? Isso foi 2006 para 2007 já. Tem muito a ensinar. No primeiro ano você entrou, já começou a trabalhar dessa forma. Entrei. E aí, cara, é o seguinte, lembra que eu tinha muitas coisas na vida, quando você quer fazer por vingança, ela não dá certo. Ela até dá, mas não tem perenidade. E muitas coisas na minha vida, no início da carreira, eu fazia para mostrar para as pessoas que eu podia fazer. E alguns não tiveram perenidade. Então já fica uma dica. Seja lá o que você for fazer, não faça para provar nada para ninguém. Faça por um propósito. Não para se vingar ou para provar nada para ninguém. Porque, na verdade, você não precisa provar nada para ninguém. Perfeito. Quem precisa de validação não tem firmeza. É um produto frágil. Horrível. Não precisa. E eu fiz muito isso porque... eu era muito, como eu disse, eu era muito novo, impetuoso e tal, e eu queria provar, não, eu vou fazer dar certo. Ponto, acabou. E trabalhava igual um louco. E aí, depois já consolidado, eu lembro que assim que eu entrei, uns 20 dias depois, 20 e poucos dias depois, eu tive a grande primeira lição no mercado imobiliário. Sábado chuvoso, Jaboatão, infraestrutura super precária, alaga tudo e tal. A imobiliária fechava meio-dia. Aí eu pedia pro cara as chaves dos imóveis, para ficar com ela e dizer, Valdemar, se ligar algum cliente para você, passa para mim que eu vou atender. E eu ficava de plantão, bicho. De plantão. Pegava a chave, pôr numa bolsa e ia embora para casa. E aí, bicho, 20 e poucos dias, chegou um cara, eu me lembro o nome dele, Diogo José Lopes Lobo Leite. Pode pesquisar no Instagram. Ele é professor de matemática. E aí, ligou, tal, não sei o quê. Pô, vamos ver um imóvel ali, digo, chovendo. Eu olhei pra cara do sujeito assim e falei, rapaz... Eu falei, olha, eu não tenho carro. Eu dei todas as desculpas do mundo pra não ir. E você já tinha vendido algum imóvel Nunca. nessa um ano Não, isso foi no primeiro mês. No primeiro mês. Porque eu ficava muito intenso todo dia. Uma sede maior do mundo. Precisava vender, né, irmão? E aí, cara, o que acontece? Ele falou assim, eu falei, olha, tá chovendo,
eu não tenho carro. Ele, não, eu tô de táxi aí. Eu falei, mas você vai pagar o táxi, né? Ele, não é. Eu não queria atendê-lo. Aí fomos embora. Tava mostrando o apartamento, eu lembro, como hoje, o edifício era Monte Parnasse, 35 mil reais. Fomos mostrar o apartamento, aí ele... Chega o táxi, não entra. Água que Deus deu. Aí ele disse, não tem problema não. Ele desceu do táxi, tirou o sapato, dobrou a calça. Eu falei, o senhor vai me fazer entrar nessa água aí? É sério? Tá bom. Aí descemos e tal. Ele entrou no apartamento e disse, não gostei não. E eu olhei pra cara dele assim... Com raiva. Beleza. Olha, o táxi você vai pagar, né? Vou, já disse que vou. Vamos lá, no outro apartamento. Chegou lá no apartamento, ele olhou do lado de uma loja do Bom Preço. Ele falou, rapaz, gostei, como é que eu faço pra comprar? Eu comecei a me tremer todinho. Eu não sabia o que fazia, não tinha treinamento. Aí eu falei, Sal, você quer comprar? Quero. E eu novo, magro, 56 quilos, zero credibilidade. Ainda com cabelo, Pô, ainda muito cabelo. Isso eu tinha bastante. Aí liguei pro cara que era dono da imobiliária. Alberto, tô com o cara aqui, ele quer comprar um apartamento, eu não sei o que fazer e tal. Aí passo o telefone pra ele. Aí passo o telefone pro cara e tal. Aí ele, ó, seguinte, vamos ali no meu trabalho. Ele falou. Simplesmente o cara era dono de um dos melhores restaurantes da cidade. Aí me levou lá, disse, quer comer? Eu disse, quero, que eu tô nervoso. Aí põe a comida e tal. Eu sei que eu saí de lá com cheque de 19 mil reais. O apartamento era 42 mil reais. Em 2006, né? Aí, cara, fiquei feliz da vida. Eu disse, e aí, cadê meu dinheiro? Alberto, peraí, pô, não é assim não. Falei, não, mas já vendeu. Tem que faturar. Todo o trâmite, né? Irmão, acho fiscal. Que eu ganhei na época, assim, porque Alberto fez o famoso overprice, né? De cara. Então, nossa comissão era pra ser 2 mil reais, parece que foi 6 mil, alguma coisa assim. O cara era uma raposa. Eu sei que ganhei um dinheiro tão grande que eu comprei um Fusca, meu irmão. Ô, Tiago, tu lembra, valia quantos meses de salário essa sua comissão? Quê? Dava o quê? Um ano? Eu ganhava líquido 366 reais. Eu ganhei 3, 4 mil reais. Então, 10... Era dinheiro que só 10 meses. Eu sei que quando eu peguei o dinheiro assim, eu queria comprar a StarTAC, lembra da Motorola? Era, eu que abria. Meu irmão, agora eu vou estourar tudo isso aqui. Era loucura. Mas aí, eu comprei um Fusca, pô. 79. Amarelinho, eu tenho uma foto dele até hoje. O primeiro carro, seu primeiro carro. Primeiro dinheiro eu comprei um Fusca, porque eu me liguei que quem não tinha carro dividia a comissão. Eu falei, isso não é pra mim, não rola. Não era. Aí comprei um Fusca, tal. Aí tu enlouqueceu. Aí não, eu falei, aqui, já captava imóvel 30 dias. Aí 30 dias vendi, aí cheguei de Fusca, meu irmão. Naquele tempo, em 2006. Aí, não importa, era meu Fusca. Era o primeiro carro. Eu comprava polidor de alumínio de panela pra limpar a roda, velho. Sabe o que eu vi? Foi no Bom Preço. Estacionei bem na frente da farmácia e chamei os caras. Vi, cá. Eita. Tá vendo aquele Fusca ali? É meu. Deu certo. E eram teus colegas de trabalho no interior. Era. Então foi aquela parte da vingança que você falou. Não, era provar, né? Provar. Eu falei, ó, deu certo. E aí todo mundo teve que ficar atento, velho. Pô, isso aí, tranquilo. E aí tô trabalhando um belo dia com o Fusca, minha esposa me liga. Preciso falar contigo. Eu disse, que foi? Não, tem que ser pessoalmente. Eu digo, deu ruim. Chega lá, ela não parava de rir, bicho. Não parava de rir. Mesmo fale, velho. Tô grávida. Aí eu tive que vender o Fusca. Foi muita alegria, foi muito rápido. Foi rápido. Aí, enfim, aí de lá então, cara, eu passei 3 anos nessa imobiliária e fui empreender. Outra dica pro cara que tá nos assistindo. Resultado em imobiliária, de corretor de imóveis que trabalha em imobiliária e produz muito, não é sinônimo de que ele vai ser um sucesso como empresário. E eu cometi esse erro. Eu era um bom corretor, mas eu não era um bom empresário. Então eu tinha que me manter na imobiliária. E aí achei que eu era um bom empresário e fui empreender. Agora eu sou dono de mim mesmo. Sou dono de mim. Saímos eu e mais 2 caras. Aí já deu errado ali, né? Aí tivemos que dividir o patrimônio da imobiliária, que era uma impressora HP com fax. Aí vou ficar com a impressora. Aí nasceu a Oliveira Imóveis. Por quê? Eu botava meu nome Oliveira para dar um pouco mais de credibilidade. Porque era muito novo. Então os caras olhavam assim pra mim e diziam... Tanto é que eu andava de paletó e gravata. E era Oliveira, pra ter um pouco mais de credibilidade. Bicho, aí abri Oliveira Imóveis, tal, não sei o quê, beleza. Aí abri o primeiro escritório. Cara, eu me lembro, eu vendi o primeiro apartamento autônomo, assim, como empresário, pra uma moça chamada Juliana, funcionária da Caixa Econômica Federal. Numa sala do tamanho disso aqui, ventilador voando assim, ó. Aí o contrato, segura voava. aqui, bem, uma loucura, bicho. Aí acendeu e tal. E fomos naquela ali. Aí no ano de 2012, eu aluguei uma sala embaixo e aí tava mais robusto, aquela coisa toda. Abrimos a Oliveira Imóveis e eu fui o primeiro correspondente caixa automatizado da região metropolitana do Recife. Outra escola muito grande correspondente. Por isso que no meu perfil tem assim, know-how jurídico imobiliário, porque
20 anos trabalhando com imóvel usado. Todo o processo. Todas as peculiaridades que você imaginar na parte de processo documental, eu vivi. E na parte de crédito imobiliário, eu operacionalizei. Quando eu digo eu, não era a empresa, era eu que botava a mão na massa. Porque até então o projeto era piloto. Ninguém sabia nada. Então você tinha que desbravar tudo aquilo lá. Aí no ano de 2014, feirão caixa da casa própria. 2014 eu vendi 3 milhões de reais no feirão. Falei, tô rico. Tô rico. E aí, em 2015, eu fui ao inferno pela primeira vez. Por quê? Eu achava que 2015 ia ser a mesma coisa que 2014 Veio no a feirão. crise. Teve Fiz aquela crise. um stand fuderoso e vendi um total de R$0. Com dívida até aqui, né? A crise de 2015 que matou muita gente, tirou muita gente do mercado. Tem término de um governo, impeachou um governo. Foi terrível, O irmão. Brasil todo. Terrível. Tava em crise. Então, naquela altura, e detalhe, nesse espaço de tempo eu tinha saído de 30 metros quadrados e tinha ido para uma casa de 120 metros quadrados. Os custos bem mais altos. Sem ninguém. Eu, minha esposa, um corretor e um cachorro. Porque eu não era um empresário, eu era um corretor de imóveis, sacou? E ali foi um passo errado. Então, 2015, uma crise sem precedente. Findou-se 2015 com prejuízo de R$500 mil, menos um apartamento e menos um carro. Saldo negativo. E um filho. E 2 filhos já. filhos. Eu tenho um casal. Aí não é começar do zero, é começar negativo, né? Começar Recomeçar negativo. Então, assim, eu tinha uma escolha. Ou eu saía do mercado e voltava para trabalhar de CLT e qualquer coisa, mas a minha instrução, o meu grau de instrução não me permitia ganhar R$10 mil em lugar nenhum. Porque eu não tenho segundo grau, nunca fiz faculdade. Eu completei o segundo grau quando eu era corretor no supletivo aqui em João Pessoa, pra você ter ideia. E foi, Thiago? Foi. Mas morou aqui? Não, não. Eu vim só fazer a prova. Mas conhece João Pessoa bem? Não, não muito. Conhecer daqui a pouco, né? Não- Eu vim mas só. vai, dá Tô na banho. expectativa, viu? É. Quando vem comitiva assim, eu vou com o negócio grande. Pois bem, cara, então tinha uma escolha. Ou eu saía do mercado, ou eu me adaptava e sobrevivi e passava aquilo lá. Então, falei com o antigo dono do escritório que eu tinha, falei pra ele assim, eu preciso voltar porque eu não posso receber a chancela de quebrado. Para todos os fins, eu fechei um escritório grande e voltei para um pequeno. Estou me adaptando à crise, enquanto muita gente tá saindo. Se eu saísse, eu perdia toda a minha credibilidade. Porque ninguém sabia que eu devia R$500 mil, ninguém sabia de nada. E aí eu voltei pro escritório, o discurso era de adaptação ao momento, então fiquei naquela ali, com o pescoço na água até 2018. 2019, minha esposa ela de novo. Não me apresentei com um par de convite pro Conecta Imob. 2019. Aí eu sempre queria ir, mas eu não entendia muito o que era e não tinha grana. Fomos eu e ela em 2019. Cara, tu já viu um filme com o Keanu Reeves que o cara toma uma pílula vermelha? Começar a enxergar. Loucura total. Foi aquilo ali. E eu ficava... Ela, vamos comer? Eu disse, não, vai comer. E tu estava bem em 2018? Não, Não, tava estava no fim de pagar as dívidas. Mas estava sem Mas caixa. tava conseguindo vender. Sim, não, eu sobrevivendo. vendia, mas eu tava sobrevivendo. Não sobrava dinheiro pra nada. É só dívida. E aí, 2019, fomos ao Conecta Imob. Cara, quando eu comecei a assistir aquelas palestras, só que detalhe, outra dica pra audiência. O cara que vai pra um evento imobiliário, ele tem que ir sabendo o que ele vai fazer. Isso. Porque 70% do público do Conecta Imob vai pra fazer selfie e dizer que tá lá e não aprendeu porra nenhuma. Tivemos essa percepção. É isso aí, ok? Então, muitas pessoas vão pra ficar instagramando e não consomem nada. Então, eu peguei o site... Volta do mesmo jeito. Volta do mesmo jeito. E até falam isso. Rapaz, eu fui, bati umas fotos, é aquela conexão ali, mas... E as palestras? Rapaz, não assisti não. Vou ficar por aqui à noite, vou jantar, vou sair. Como pode você perder tempo, investir dinheiro pra não assistir nenhum conteúdo? E tirar uma foto. Aí eu relacionei todos os conteúdos que eu queria assistir, ainda era muito novo, eu não sabia muita coisa. E fui assistir. Numa palestra de um cara chamado Anderson Trinca, ele até morreu precocemente há uns 4 anos de um infarto. Eu olhei aquilo ali, eu disse, meu irmão, é esse o negócio, velho. E eu ficava ansioso pra voltar pra casa. Setembro de 19. Pra colocar em prática. Pra colocar em prática. Eu tinha muita coisa pra arrumar. Quando eu cheguei em casa, vi a palestra do Anderson Trinca, aí toquei na perna da minha esposa assim e falei, ó, um dia eu vou voltar aqui pra contar a nossa história. Falei, um dia não, ano que vem. E a credencial nunca saiu do meu braço por 1 ano. Parecia pulseira de Nosso Senhor do Bonfim. Ficasse 1 ano. Um ano com a credencial no braço. Aí voltei pra casa, fui no escritório e falei com o cara, ó, eu vou fechar o escritório. Mas você não disse que não... Eu disse, não, mas agora eu não preciso mais. Por quê?
Não se falava em pandemia, não se falava de nada. Em setembro eu entendi que pro meu perfil eu não precisava de escritório, eu precisava de posicionamento. Então eu fechei o escritório, saí do lugar onde eu morava em Candeias e fui morar na Beira-Mar. Peguei um quarto do apartamento, transformei no escritório com estrutura corporativa. Não era uma mesa de trabalho, era uma estrutura corporativa, que eu desmontei lá e montei cá. Meu filho ficou na dependência de empregado, né? Ficou puto ele. Montei o escritório lá, mesa, tudo certinho. Estúdio pra eu gravar minhas coisas e tal. Tirei o paletó e a gravata e fui pra pé na areia. Comecei a fazer conteúdo. Barraca de coco do Biel, feira de orgânico. Não falava vender imóvel. Não falava isso. História de Candeias. Por que se chama Candeias? Por que se chama Piedade? Tu sabia que essa praia se chamava Praia de Francisco Gomes? Nada de vender imóvel. Posicionamento. Porque lá no Conecta eu entendi que a parada era conteúdo. Não é também vender. Não, era conteúdo. Era assim, destravar a comunicação, construir autoridade, aplicar no mundo real. Era isso. Então foi isso que eu comecei a fazer. Até o Maré dá pra falar dentro disso, né? Exatamente. Eu comecei a fazer isso e comecei a me mostrar pra curadoria do Conecta, que na altura era Denis Levati. Meu irmão, se me interrompe aí, porque eu não, eu tô adorando. Eu tenho certeza de que quem tá nos assistindo também. Porque isso inspira, Thiago. Isso vale mais do que qualquer comissão. E é história de verdade. Não é que eu ouvi, eu vivi isso. E cada vez mais claro que ele tem que passar pelo processo. Respeitar as fases. As fases. Exatamente Chão isso. de fábrica, Thiago. Tem história pra contar. Tudo foi aquele Muito ralado. que você andou. E eu precisava me mostrar por então o curador da época, que era Denis Levati. E eu mandava umas coisas ali e tal, ele começou a olhar. Aquela coisa toda. Porque eu tinha uma meta. Eu precisava em 2020 estar no Conecta. Guarde a informação. Não se falava em pandemia. Era outubro de 19. Isso aí. Ok? Aí comprei um monte de roupa de linho, bermuda, chinelo, não usava sapato, não usava calça, não usava nada. Descia e ia. E a Barraca do Biel foi um cara que me relacionei muito. E as pessoas do Brasil conheciam a Barraca do Biel através de mim. Começaram a conhecer. Porque eu literalmente ficava na rede, com o celular na mão, o Wi-Fi era tudo que eu precisava para trabalhar. Então passava o cliente, passava outro, eu tava ali tomando água de coco e trabalhando, velho. Entendeu? E fomos ali produzindo conteúdo. Em home office. E aí comecei a mostrar para as pessoas que eu trabalhava em home office, mas tinha placa de aberto e fechado. Para que minha filha não fosse bater lá e pedir para eu lavar o lixo, ou minha esposa pedisse para eu lavar a louça. Não tinha isso. Eu tinha horário para trabalhar. E tal. A coisa boa era que o café era fresco, né? Passava na hora o cafezinho ali e tal. Pois bem, quando foi em início de 2020... Pandemia. A pandemia foi 16 de março de 2020. Início de 2020 eu comecei a me conectar com pessoas e passei a pagar para palestrar. Pedi palco. Pedi, deixa eu palestrar e tal. O cara, não, mas você fala sobre o quê? Eu falo sobre captação de imóveis. Não, beleza, vamos e tal. E aí fiz o meu primeiro evento, só que aí já vem outra sacada. Isso vocês têm, eu observei. Tudo que você faz tem que ser bem feito. Independente se é para 1, para 5 ou para 10. Excelência. Tem que ser com excelência. Aí eu falei, eu vou primeiro montar uma história. Aí fui num cartório, fiz uma parceria que tinha um auditório, eu quero fazer uma palestra aqui. Não, beleza. Contratei o fotógrafo do meu casamento, eu quero fotos de alta definição. Faz isso aqui parecer grande. Porque primeiro você parece, depois você é. Agora, com sabedoria, né? Não pode ser dublê de rico, por exemplo. Então, falei com o cara do cartório, só que não deu quórum. Não tinha gente pra ir. Aí eu fui no imobiliário e falei, meu irmão, vou fazer uma palestra assim. Não, beleza, pronto, leva todo mundo. Paga quanto? Eu digo, nada. Mas tem que ser 30 pessoas. Aí ele, não, beleza. Aí tinha 20 com 30, deu 50. Lotou. Já tinha uma audiência. Já lotou, era 50 pessoas. Aí beleza, aí fiz a palestra, o cara registrou tudo e tal. E eu comecei a construir a minha pseudo-autoridade. Que eu não tinha autoridade naquele tempo. Mas quem dava de cara com conteúdo olhava, tudo muito bem feito, foto, tal, uma plateia. E assim foi. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Matheus Brilhante do MP Summit. Falei, meu irmão, deixa eu palestrar aí. Ele, não, vamos. Aí, só que não tem cachê e tu tem que pagar a tua passagem. Eu falei, não tem problema. Então o roteiro era Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife. Voltando, né? Aí dia 13 de março foi a primeira palestra de João Pessoa. Eu assim, ó. Ou João Pessoa não, perdão. Em Fortaleza, 2020. Eu assim, ó, tremendo. Abertura de pandemia. Ninguém falava em pandemia ainda, pô. Isso foi tudo muito dia a dia, assim. Era dia 12. Falava pandemia, mas era muito remoto ainda. Um cara ficou doente lá na China e coisa e tal. Não foi sabia pra se Europa. ia chegar.
Ia chegar aqui, mas não tão rápido. Aí fizemos dia 13, Natal. Chega em Fortaleza, ou melhor, primeira palestra João Pessoa, eu ia abrir o evento. Meu irmão, eu abri a bolsa, derramar, e não achava o meu sapato, bicho. Cadê o sapato? Não achava. E eu gosto muito de showboy. Sabe o que é showboy? Não. Aquela alparcata de couro, né? E eu tava com um na bolsa. Eu digo, tô em Fortaleza, tô no Nordeste, eu vou assim. Aí meti a sandália de couro, aí peguei um verso de Patativa do Assaré, que é um poeta cearense. Botei no início da palestra e fui, meu irmão. Só que quando vai abrir a palestra, cadê a mesa de som da pau? O microfone não funcionou, bicho. Pandemônio. Mas eu fiz a palestra. Aí fizemos lá, aí viemos para Natal, né? Aí fizemos Natal, foi menos ruim. João Pessoa era dia 14. Chega um cara contaminado no Rio de Janeiro, desembarcando da Europa. Aí fecha um evento em Floripa. Eu disse, Matheus, eu não vou ficar. Não vou ficar porque se eu ficar preso aqui, eu não vou chegar em casa. Então eu não fiz o evento do dia 15, aqui em João Pessoa, e fui para casa de ônibus. Dia 16, lockdown. Fecha tudo. Só deu tempo de chegar em casa. Só deu tempo de chegar em casa. Aí quando eu chego em casa, eu recebo uma ligação do curador do Conecta Mob dentro de Levate. Tô acompanhando seu conteúdo aqui, vi que você estava palestrando em Fortaleza. Eu falei, deu certo. Tal, eu queria te convidar. E olha, eu agradeço muito o seu convite, mas eu vou precisar declinar. Como assim declinar? Eu falei, porque assim, eu preciso me preparar mais, eu fico muito lisonjeado, mas eu não me sinto preparado para pisar no palco do Conecta, porque quando eu for, eu quero que seja épico. Quando eu desliguei, eu comecei a chorar, porque era tudo que eu queria. Por que eu recusei? Porque eu já ouvi falar que ele era muito assediado por pessoas para o palco. Então corri o risco de eu ser mais um. Quando eu recusei, Algum me endoideceu. ele disse, tudo bem, tranquilo. Quando estiver pronto, Me avisa. me avise. E aí eu tive que ficar um ano esperando. Meu irmão, aconteceu, fomos pro Conecta Mob a primeira vez. Deixa eu regredir aqui. O primeiro convite que eu recusei foi pro Conecta Mob Pocket, que se realizaria em Fortaleza, no Ceará. E eu recusei esse convite. Quando deu a pandemia, que foi para lockdown, que todo mundo fechou e foi pro novo normal, lembra que eu falei que eu tava em home office em outubro de 19? Isso. Já era o meu normal. Eu não tinha problema com isso. Já tinha fechado a empresa. Tudo que as pessoas estavam se adaptando, eu já estava adaptado. Então não tinha novo normal. E o maior banco de imóveis de Candeias era meu e estava no YouTube. Ou seja, as pessoas começaram a consumir YouTube de forma desenfreada. Foi aí que tu... Aí foi aí que eu comecei a ser visto. Aí ele falou, bicho, a gente precisa contar esse case. Vamos contar esse case. Então, vamos fazer uma versão on. Aí fizeram o Pocket em Fortaleza, que eu recusei. Adiaram o grande que ia acontecer, que já estava tudo estruturado, e tiveram que montar uma estrutura para fazer assim, remoto. Que foi Conecta Mob On. E aí, cara, eu fui pro Conecta Mob On. Eram salas como meetings, né? E aí a galera, como era o tema da captação, era captar com exclusividade, ofertar com excelência e vender na primeira visita. Era assim, porque 80% das minhas operações vendiam na primeira visita. E aí foi uma palestra incrível, tiveram 272 pessoas. O cara que estava apresentando disse assim, vamos receber a interação do público. Aí veio um áudio de um cara de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu não vou dizer o palavrão aqui, mas o cara disse um palavrão assim, num grito. E elogiando. Sim, que palestra e tal. Aí aquilo de mim, irmão, calma, porque isso é só um momento. Lembra que a gente conversou lá no off? Enfim, aí fomos então, em 2021, pro palco do Conecta Mob fisicamente. Aí foi incrível. Então, de lá pra cá, o Conecta dá muita exposição. Então você recebe vários convites e tal. Então, chegar no Conecta Mob não foi por acaso. Tem uma história. Tem história e foi construída para acontecer. Quando as pessoas dizem, você se surpreende com o convite, eu disse, não me surpreendo. Porque eu me preparei para estar aqui. Eu quis estar aqui. Eu fiquei um ano com isso no pulso. Então não era por acaso. Eu vou ver se vão me chamar. Não. Eu sabia que eu ia chegar lá. Porque, primeiro, eu tinha um desejo ardente de que aquilo acontecesse, uma fé inabalável e eu estava trabalhando para acontecer. Entendeu? Então, desde então, foram 33 eventos. Todos os principais palcos do mercado imobiliário eu já passei, né? E eu digo isso com orgulho, não com autossuficiência ou egocentrismo, não. Mas eu também não tenho síndrome do vira-lata. Eu sei onde eu sou bom e sei quais são as minhas deficiências, né?
E falando em ser bom, Tiago, esse ano você trouxe o tema de como zerar estoque. Sim. É uma dor de muita incorporadora. Sim. E sempre foi esse tema, não? Não. No caso, você também vejo uma autoridade sua de como captar imóvel, né? A vida lhe levou a isso. Exato. Eu passei boa parte desses eventos falando sobre captação de imóveis sob gestão exclusiva. Esse termo gestão exclusiva, eu posso dizer com muita franqueza, ele começou a ser difundido no Brasil a partir de mim. Por quê? Isso foi lá em 2019, 2020. E as pessoas então só falavam exclusividade, né? Então eu passei a usar essa nomenclatura justamente para implicar no processo. Então não é só ter a carta de exclusividade, Não, a gestão. tem um processo de cada etapa, desde o primeiro contato até a qualificação, até a oferta, até o imóvel na prateleira. Mas aí você finalizava com exclusividade? Não. Sim, a gestão exclusiva é a exclusividade da forma que precisa ser feita. Não tem caixa preta, não tem fórmula mágica. É o processo com suas fases respeitadas. Só que eu sempre fui um cara muito versátil. Eu não sabia falar só sobre isso. Então, quando o Conecta Imob me convidou para integrar o casting esse ano, eu fui um dos 3 primeiros confirmados no Conecta Imob. Por conta da reciprocidade. Então, ela disse, a gente precisa falar sobre imóvel pronto. Você consegue? Eu disse, claro, tá no meu DNA, né? Então, foi venda, imóvel e comunicação, eu customizo esse tema a qualquer segmento. Eu já palestrei para o mercado de varejo, já palestrei para a galera da Omo. Não tenho problema com isso, né? Então, esse ano a gente falou de zerar estoque porque o lançamento, que aliás vocês trabalham, ele tem uma fase que gera uma dor, que é o estoque remanescente. Tem um tiro muito grande na largada, nas vendas de lançamento, e fatalmente vão sobrar 1, 2, 3, 6 unidades. Ou mais. Ou mais, né? Só para você ter ideia, hoje no Brasil, o estoque é de 290 mil unidades prontas. Isso quer dizer que se ninguém lançar mais nada, nós conseguimos trabalhar de 8 a 14 meses, a depender do nicho. Então tem muito estoque. E aí entra naquele momento que a gente estava falando aqui no off. O corretor de imóveis trata o estoque como sobra. Como que sobrou. Eu assisti sua palestra. Chegamos ali naquele momento que é a frase que ficou. A melhor definição que ele disse é que ele dizia assim: não é a última unidade, é na forma como é dito, visto e valorizado. Exatamente. Não é o que sobrou. Não é porque não presta. Não é porque tá ali que não presta. Porque, veja, se a gente for para a cadeira do comprador e eu passo num edifício e tem assim, últimas unidades, eu digo, é o que sobrou. Eu não quero. E se eu trocar aquela frase por unidades exclusivas? Isso. Eu escolhi vender agora. Muda a percepção. E é a mesma coisa, dita de forma diferente. A comunicação, ela tem... quem se comunica, constrói a narrativa. Quem constrói a narrativa domina o jogo e conduz o cliente para onde ele quiser. Por quê? Eu falei lá também, nós compramos pela emoção e justificamos pela lógica. E através da narrativa certa, eu consigo elevar o nível de emoção. E ele compra. E depois ele começa a justificar de forma lógica, né? Então, a venda do estoque pronto não tem bicho de 7 cabeças. É só construir as narrativas certas. Certíssimo. Porque tem um público específico para o imóvel pronto, assim como tem um público específico para o novo lançamento. Entendeu? Muito bom. E Maringá surgiu aonde nessa história e quando, Tiago? Maringá surgiu numa palestra também. Eu fui contratado para fazer uma palestra lá em 2022, num lugar chamado Moinho Vermelho. E quando eu vou para um local, eu faço um laboratório, né? Como eu vim fazer em João Pessoa. Eu quero conhecer o mercado imobiliário de João Pessoa. Então, em Maringá, eu vou um dia antes e volto um dia depois. A minha esposa até fica invocada, que ela diz, por que você escolhe a passagem para outro dia? Para dar tempo de eu descansar. Mas, na verdade, eu quero conhecer o mercado. E nessas incursões em Maringá, eu comecei a ver a cidade. Já tinha um amigo na época lá que me falava muito bem. Só que eu precisava ver para crer, né? É o São Tomé, então tem que ver para crer. E a cidade é uma cidade muito atrativa, seja para moradia ou trabalho, porque só tem 76 anos, foi feita completamente planejada, não tem áreas de crescimento desordenado, né? Favela. Destaca muito com planejamento urbano, né, Maringá? Exato. Então, isso me atraiu muito. Justamente porque eu tenho filhos em idade vulnerável, né? São adolescentes e tal. Então, eu precisava dar liberdade para eles. Coisa que a gente sabe que Pernambuco é muito perigoso, né? Boa parte do Brasil, né? Boa parte do Brasil é muito perigosa. E lá a gente encontrou essa paz. Então, eu fiz um estudo de mercado, vi que lá também é uma cidade do Brasil que tem a maior concentração de carro antigo por renda per capita. Por isso o Fusca Azul.
Perfeito. Porque eu precisava de network, eu não conhecia ninguém. Então tinha que ter uma forma de me turmar. Então, como tinha encontros quinta e domingo, aí eu comprei o Fusca e eu ia para esses encontros. E no encontro de Fusca não tem milionário, bilionário nem pobre. Todos são iguais. Né? E eu sou corretor de imóveis... Todos têm um Fusca. Todos são fusqueiros. E eu sou corretor de imóveis 24/7. Volta de novo pro relacionamento, né? Você foi criando relacionamento agora em outra praça. Não deixando Pernambuco. Pernambuco continuava fomentando. Exatamente. Então, porque ser corretor de imóveis 24/7, não é que você precisa trabalhar 24/7. Mas exemplo, eu comecei a marcar consultas médicas sem estar doente. Lá em Maringá. Não tem segredo, rapaz, a gente já fez isso. Tem muita coisa em comum com a pé na areia, viu, Tiago? A história de vendedor Deixa de Gabriel remédio, contar de só uma pneu. história. Diga, não, claro. Conte essa aí da oftalmologia. Quem nos assiste, eu acho que não ouviu essa história. Muita coisa em comum. Também fizemos uma consulta Não pode dizer o nome, no tá, Gabriel? oftalmologista. Porque não estávamos conseguindo contato com a médica que queria comprar um apartamento de um VGV alto, de um ticket médio alto, 4.500.000, acho que era a maior venda Há nossa. 5 anos, 6 anos. 6 anos. Uhum. E aí tu marcou consulta. não marcamos. Chegou lá para falar com a médica. Já tinha tido o primeiro contato, né, Gabriel? Tinha tido o primeiro contato, mas não conseguia avançar. Sim. E aí eu muito... A Águia também pensou na frente, vamos no consultório? Chegou lá, a gente aprendeu. A secretária dela dava aula na gente. Disse, vocês não vão ser atendidos nunca. Passe a carteirinha. Aí a gente passou a carteirinha. Ela disse, você é GEAP ou do Unimed. Eu prefiro GEAP. Ela ainda escolheu o plano para passar a carteira. A que melhor remunerava. De repente, passa Eudes, sem ver nada, com os olhos tudo coloridos. A pupila, digo, Eudes, vá adiantando aí que eu tô de olho na porta da médica. Você já não tá mais vendo, né? Então fica aqui. Bata, Gabriel. E botando Jarmão, como era, Gabriel? Era Armão, deu todo. Digo, senta aqui. Ela disse, vou fazer você. Eu digo, em mim não, tem que ter um bom. Tem que ter um. Eu tava vendo onde tá, falando, recebendo cheque, né? Eu já tava pensando no cheque. Ela já tinha projetando a visão de futuro. A visão de futuro. Ela já tinha dito que queria, fez uma reserva, mas chegou a hora de efetivar, de fato, a reserva. E aí a gente não conseguiu mais. Ela mandou botar o olho. Ela disse, olha aqui, tá vendo o quê? Eu só vendo na cabeça o cheque e a venda, né? Comecei a me atrapalhar. Cheque, venda, e enfim. Terminou que fomos atendidos, deu tudo certo. Então foi uma. Ai, meu Deus, muito incomum. O seu timeline aí de remédio, na de verdade, farmácia. Não tem segredo, não, né? Não tem. Você precisa o seguinte. É o 24%. Já enxergar a solução. Então o que acontece? O meio médico é um meio muito conceituado. E aí, só que tem um detalhe. Eu marcava consulta e chegava atrasado. De propósito. Por quê? Tem uma já virou frase... profissional, viu, Tiago? Eu tenho uma frase decorada, meu irmão. Eu tenho vários jargões decorados que eu uso no meu dia a dia e as pessoas não percebem. Então, por exemplo, eu chegava no médico, tava às 10 horas, cardiologia. Eu marcava às 10 horas, 9h50 eu tava lá, dentro do carro. 10 horas, 10h05 eu entrava. Falei, ó, tenho consulta com o doutor fulano, doutor Dalton. Ah, Tiago, ali, ele teve que atender outro paciente, porque você atrasou um pouco, não tem problema. Ficava lá, tal. Tiago, aí eu entrava... Ô, doutor, bom dia. Ó, desculpa o atraso, né? Sabe como é a vida de corretor de imóveis, né? Aí já ficava lá. Já se apresentou, né? Era sempre assim, ó, desculpa o atraso, né? Sabe como é que é a vida de corretor de imóveis, né? Aí o cara, mas esse sotaque é de onde? Ah, não, de Pernambuco. Aí era meia hora falando de mim e como eu cheguei em Maringá. Aí eu digo, a propósito, doutor, o senhor tem alguém precisando comprar ou vender alguma coisa? Ou até mesmo o senhor? Gabriel. Rapaz, eu tenho uma casa num condomínio que eu tô pensando em vendê-la. Eu disse, vamos marcar uma visita? Não, mas eu não sei preço não. Doutor, uma visita. A gente fez isso. Quero tomar um café com o senhor. Vamos tomar um café. Até porque o meu atendimento é concierge, doutor. Eu não vou querer vender nada nem vender sua casa. Como é que eu vou vender uma casa de uma pessoa que eu nem conheço? Já desarmou, né? Já. Entendeu? Aí fazia. Aí, meu irmão, eu fiz tanto dos exames, eu fiz uns 3 check-ups já em menos de um ano. Entendeu? E foi assim que eu comecei a fazer contatos. Só que aí vem outra coisa. Isso também já é mais uma dica. A gente está vivendo um mar de cópias. É muito fácil identificar um corretor de imóveis hoje. Muito fácil. Calça no joelho, tal. Arrochadinha, embalado a vácuo, corretor. BMW, Rolex, corretor. Mesma coisa. E as pessoas acabam perdendo a autenticidade. Contrato seco, foto com contrato seco. Ó, tô aqui, vendi 6 imóveis. O quê? Ah, meu Deus. Fabricar sucesso é a coisa mais fácil do mundo. Então, o que acontecia? Eu falei, eu preciso ser autêntico em meio a esse mar. Eu vou dar uma garrafa de vinho de R$1.000 para um cara que pode comprar uma de 5.000, que entende de vinho. Eu não manjo nada de vinho. Zero. Como é que eu vou comprar? Não tem condições. Então, passei a customizar a experiência.
através da minha nordestinidade. Então, eu já dei camarão que eu trouxe de Recife para cliente, dei um punhal de cangaceiro para um cara, eu contei essa história lá. Para um cara que adorava facas e tal, enfim. Customizar a experiência, ser corretor 24/7 não é simplesmente ficar propagandando que eu sou corretor. Tem que comunicar com intensidade, com intenção e estratégia. Perfeito. Mas sem que pareça que você está tentando se mostrar que você é corretor de imóveis, entendeu? Muito bom. Muito Uma bom. aula, né, Gabriel? Uma aula. E muita coisa em comum conosco, Tiago. Isso é bom. Você não está vendendo uma história. Você Sim, viveu essa história. exatamente. O timeline Exatamente. condiz com tudo, né? É claro, é claro. Não é Então, montada. são 2 décadas, né? Então, assim, eu passei 10 anos aprendendo a trabalhar e tô aprendendo ainda nos últimos 10 anos, entendeu? Isso. Então, foram muitos erros e até hoje eu aprendo coisa nova. Até hoje. Então, e o cara que acha que sabe, quem acha que sabe tudo é porque não sabe nada. Ô, Tiago, mas ficou uma dúvida. Aí existiu essas vendas, chão de fábrica, história, venda, palestra, o seu forte é venda, você é um corretor, Sim, como você sim, sempre sim, deixa sim. muito claro. Sim. Aí eu vi lá no seu Instagram, que a gente conversou também, sobre casas de luxo, Sim. Alto padrão, né? alto padrão. Ou seja, você é nichado em casas de Sim. luxo em alto padrão. Que também é outra coisa em comum com a Penaria, que é focada em nichado em imóveis beira-mar. A gente tá ainda há pouco, deve ter algum incorporador assistindo ou vai, porque imóveis pronto, estoque, é uma dor que qualquer Sim. cidade vem sentindo. Eu fiz essa Total. pergunta lá atrás. Sim. E o que é que você deixa para a gente mesmo da Penaria, que também recebe esse tipo de pedido? Gabriel, vocês deram uma levantada no lançamento aqui e vendeu tudo. E com o passar do tempo, trabalhando já há 15 anos com incorporadores, parceiro de mão dada, que temos Sim. 6 ou 7 na cidade, chega um momento que ele dá um convite, né, Eudes? Isso. Rapaz, e o estoque? Me ajuda a vender o estoque. O que é que você... A gente tá aqui, o Conecta é isso, É é, o como, né? parceria, é o como. É. O que é que Tiago deixa para um incorporador, deixa para o mercado de João Pessoa, já que você palestrou sobre como vender o estoque? O que é que Tiago Cara, eu digo pode pra você deixar? o seguinte: primeiro é requalificação da oferta. Requalificação da oferta, o que é? É pausar a oferta, entender o que está acontecendo no mercado com os seus correlatos, porque existem inúmeros empreendimentos correlatos, né? Então, isso a gente chama de excesso de demanda, de oferta. Tem muita coisa. Então, o aconselhamento é pausar a venda, tira tudo que é de identificação. A dica também é essa. Pra criar Últimas unidades. narrativa. Criar uma nova narrativa. Isso. Então você tem que requalificar a oferta, é reestudar a oferta, porque esse imóvel que está pronto hoje não é o mesmo do lançamento. É outro público. E talvez o incorporador que está nos assistindo agora não seja nem a pé na areia que ela tem que recorrer. É meio abrupta essa Cada um colocação. no seu papel. Você entendeu? Qual é o seu carro-chefe? Isso. No lançamento? É. Talvez seja o caso de a pé na areia gerir a venda em parceria com um parceiro que tenha expertise Isso. no imóvel pronto. Então o incorporador ele não pode pressionar o cara que está no lançamento. Perfeito. Porque o cara que está no lançamento é a expertise dele no lançamento. Ele é bom Quantos naquilo que lançamentos faz. você tem hoje para gerir? A gente fez 14 o ano passado. Você vai voltar atrás para tratar um estoque? não tem como. Naturalmente, você não vai ter como. Agora, se o cara faz questão da gestão da pé na areia, isso já é uma estratégia que eu tô falando de fora, assim, de bate Claro. pronto. Mas é. Talvez a pé na areia chamar um bom corretor, uma imobiliária que transite bem no pronto e dizer, ó, nós somos a marca, mas você é o nosso parceiro oficial no produto pronto. Perfeito. E você vai começar a escoar o seu estoque de trás para frente. Com a pé na areia. Mas, na verdade, você precisa de um braço especializado em imóvel pronto. Para requalificar a oferta e reposicioná-la no mercado com a outra narrativa, que não é mais do lançamento. Fica a dica, viu, Tiago? Muito bom, muito bom. Mas aí eu lhe pergunto, Tiago, não sei se você lembra do Maré que nós falamos, Sim. né? Que é toda essa metodologia que nós identificamos, onde o M é de mentalidade, todo profissional de sucesso, de carreira, toda a sua jornada, tudo começa na mente. Sim. E aí, a segunda letra do Maré, que vem o A de autoridade. E aí, a gente sempre diz isso à nossa equipe, que quem quer vender tudo para todos não vende nada a ninguém. Exatamente. E autoridade ninguém também tem em tudo. Autoridade em alguma área, alguma ultra específico, por acaso a gente no lançamento. Super nichado, né? Totalmente. E no caso da gente, somente beira-mar. E você já vem com essa expertise, com esse viés de um estoque, de um imóvel pronto. Cada um no seu ponto, Sim. isso faz sentido para você também. Total, porque tanto é que você... Qual é a consulta mais cara? É de um cardiologista ou de um clínico geral?
cardiologista. Qual é a agenda mais difícil de acessar? É de um mastologista ou de um clínico geral? Perfeito. Entendeu? Porque sempre o especialista, ele é mais requisitado. Autoridade. Ele cria Propriedade. autoridade. Exatamente. Porque a fama precede. Entendeu? Então, o corretor de imóveis, ele tem mania de se posicionar como agradecido ao cliente. Tem que ser grato ao cliente, mas é ele que tem que agradecer para nós. Isso. Somos nós que somos o agente de transformação. O mercado imobiliário, ele é tráfego de informação. E quem trafega essa informação é o corretor de imóveis. Isso Entendeu? aí. Não tem... 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar do mundo. Não tem como. Isso a gente descobriu nesse Conecta, Tiago. Vivíamos no mundo aqui nosso de João Pessoa, dentro desse cenário. Nós, pela primeira vez, chegamos a São Paulo no Conecta para falar do mercado. Participamos no Conecta do ano passado, sim, mas como plateia... Aliás, pioneirismo, né? Porque foi a primeira imobiliária a ter um stand como expositor no Conecta Imóvel, né? Parabéns, viu? Isso aí foi incrível. E então... E chegamos lá e identificamos com vários palestrantes. Você foi o primeiro deles, não esqueço. A gente, uma vez ou outra, Tiago estava saindo rápido do hotel. Ficamos no mesmo Vem cá, hotel, você é Tiago, vamos bater um papo, vamos conectar aqui. Deu certo. E aí, o que é que a gente identificou? Que o que está dando certo aqui, está dando certo em Marigá, está dando certo em Recife, está dando certo em São Paulo, não muda. As estratégias são as mesmas. O que você está dizendo corrobora com a frase que eu falo. Imóvel só muda de CEP e pessoas de CPF. Perfeito. É tudo a mesma coisa. Não tem como. É só você conhecer um pouco da cultura local, do comportamento, que você é corretor de imóveis em qualquer lugar. E quando vocês que são corretores há mais de 10 anos, assim como eu, você sabe que quando a gente entra no mercado, a gente recebe uma espécie de superpoder. Você se sente capaz de exercer qualquer profissão. É uma coisa muito louca isso, né? Porque mexe com tudo, né? Mexe com tudo. Aí você se sente apto a fazer qualquer coisa. Entendeu? Ao menos eu me sinto assim. Mas é. Eu olho assim, a viagem pra Campinas lá que a gente foi naquele caravan que eu contei a história pra você do avião. Eu disse, mesmo se cara largar isso aí, eu dirijo esse avião aí, meu irmão. Gabriel já foi até psicólogo, que a gente é muitas vezes mais conciliador de confusão de casamento. Não, isso... Tem de tudo, né? Isso aí eu diria que é nitroglicerina pura pro corretor de imóveis. Porque nesse caso de você conciliar, mesmo você já vendeu imóvel de um casal se separando, querendo matar o outro. É terrível. Acabamos de vender uma cobertura, né? Um casal se separando. O sonho estava ali e de repente a gente teve que vender a cobertura. E aí é outra coisa que muita pessoa fala no mercado. Corretor de imóveis vende sonho. Vende sonho? Tá bom. Então imagine a seguinte cena. Casal, 20 anos, um filho, construiu um patrimônio e se divorciou. Vai ter que dividir o patrimônio, dilapidar tudo. Isso é um sonho? Não. O cara construiu uma vida, empresa, família, se aposentou, morreu, deixou a viúva. Isso é sonho, é? Meu irmão, você tem que entender que você tem que ter escuta ativa para entender que cada história é uma história diferente. E você tem que agir de acordo com a necessidade. Aquela situação, a necessidade. Exatamente. Se adaptar então, e fazer o seu melhor sempre, né? Que está sempre muito em evidência isso. Dê o melhor de você naquele negócio, naquela condução, de acordo com a família, a pessoa, a tipologia, o momento. E, Gabriel, você falou uma coisa muito importante, respeitar as fases. O corretor de imóveis, ele tem o péssimo hábito, ele tem uma calculadora mental automática, sabe disso, né? Tô vendendo um apartamento de 1 milhão, já faz 50 mil. Ou seja, a partir do momento que ele faz essa conta, esse drive vem quando o cara entra no mercado. O meu, tirei já, graças a Deus. Graças a Deus. Não sei se você lembra, mas no Maré, que é esse método, a primeira frase que eu, vamos dizer assim, trouxe a plateia para uma reflexão. Para reflexão, né? Eu disse, eu não saio de casa para ganhar dinheiro. Eu vi. Essa é uma primeira definição, porque se eu saio de casa para ganhar dinheiro, para caçar, buscar, eu me submeto a qualquer coisa... Por dinheiro. Para chegar nele. E não dinheiro, vai ser quando a gente corre atrás, deles. eu não consegue. Agora, eu saio de casa para exercer um trabalho com excelência, com valor, com princípios, com ética e clareza... E o dinheiro vem até você. Consequentemente, nós somos recompensados monetariamente. Exato, porque o dinheiro sempre é consequência. Eu digo pro cliente vendedor assim, olha, eu não sou instituição filantrópica. Uma ONG. Você não eu não é sou uma ONG. Eu não tô aqui de graça. Então, os nossos honorários, eles são religiosos. Mas não é o meu objetivo. Isso. O meu objetivo é entender qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, além do clichê da colocação, para poder te ajudar de maneira cirúrgica. Para ser pontual. E eu só vou saber fazer isso se eu souber o motivo da venda, se eu souber o nome do seu filho, do seu gato, do seu cachorro, se você é alérgico. Só isso.
Entendeu? Por isso que a visita técnica demora 2 horas, porque eu vivo a vida da família. E, em paralelo, eu estou vivendo o imóvel. Perfeito. As peculiaridades, ventilação, insolação, cantinho do café, absolutamente. E aí você vai ser assertivo para Exato. a aquisição dele, ou a Antes venda de dele. ontem, eu estava em Candeias captando um apartamento à beira-mar. Não, minto, domingo, meio-dia. Duke Ellington. Essa cliente fez contato comigo, eu estava em Maringá. A gente fez esse contato, cara, e ela tem 2 cachorros, 2 pets, né? Zara e Zyron, que ela me contou toda a história. Eu sei da história da adoção do cachorro. Entendeu? Então, isso me conecta com ela. Então, assim, é porque é tanta coisa que isso aqui tem que ser um retiro, não um podcast. Não, muito bom, muito bom. Tínhamos programado 30, 40 minutos. Já passou deu 25, de 1 hora. 1 hora. A gente ficaria o dia todo aqui, viu? Bate-papo essa informação. maravilhoso, muita experiência, muito know-how. Parabéns, Thiago. É isso, eu que agradeço. Eu digo que você inspira. E é um comunicador nato, tem know-how, tem autoridade, tem propriedade, tem história para contar. E queremos estar mais perto, viu, Tiago? Vamos Com visitar certeza. você. Eu sei que você está em Maringá, mas em Pernambuco você ainda é uma autoridade. Não, vocês precisam ir em Maringá também. Maringá vocês precisam ir, porque eu acredito que vocês vão beber de uma fonte incrível. Então já vamos e que comprar vão as passagens. fomentar. Vamos ficar naquela. Deixar Precisa ir. Não, Igual pior que atendi é. um cliente agora do Cuiabá. Ele disse, Gabriel, você tem que vir aqui. Você já vai no meu aniversário, em abril. Então tem que comprar as passagens, senão não vai nunca. Não vai Começar nunca. na agenda. Então já do vou encaixe. fazer a reserva lá. Vamos comprar fazer. picanha. Vamos, Que porque- agora eu aprendi a fazer churrasco, tá? E foi, Thiago. Pronto. Mas muito bom tê-lo aqui, Que é isso, Thiago. eu que agradeço. Agradeço a honra. É nosso aí, o primeiro palestrante do Conecta aqui presente no PNA Cast. O segundo, né? O primeiro foi você. Pois é, mas é o nosso primeiro também. Pode Conecta, não deu tempo de gravar verdade. outro. Mas você aí que nos acompanhou, aproveita para dar um like, curtir a gente, acompanhar tudo que temos trazido aqui. A gente tem trazido, Thiago, o intuito disso é educação, Sim. é conhecimento, é mostrar que você que está iniciando sua carreira como corretor, como esse profissional da área, Encorajar o profissional, né? Deu o primeiro passo, não se ensinar, limite. nortear, clarear, trazer essa visão de que não somos diferentes de você que está aí nessa tela. Temos uma história, talvez vivida a mais, Sim, mas sim, que chegamos a algum ponto e estamos em construção e que você também pode, é possível. Então, A história mesmo de Tiago agora, aquela hora de deixar o Virar emprego a para... chave. Isso aí, Exatamente. quantas pessoas hoje, Tiago, não têm vivido precisam isso? tomar Então, uma decisão como Precisam essa. de coragem, né? De E eu- coragem, eu isso. termino dizendo assim: tudo é possível desde que seja dado o primeiro passo. Isso. Então, você não vai conseguir realizar nada sentado num sofá da sua sala. E não pode permitir que ninguém determine o seu sucesso. Perfeito. Né? E tem que parar de se comparar, principalmente na atual conjuntura. Então, tudo é possível desde que se tenha fé e que seja dado o primeiro sair da passo. zona de conforto e pressão Isso. Porque pressão é um privilégio. é um né? privilégio. Agora é que bom a que ele gente acabe disse. também rápido, né? A pressão é boa, mas tem que acabar. Mas não é pra muita ter- pressão não, porque senão trinca, né? Eu digo a frase parecida com essa sua. Você já viu que esse podcast não tem fim, né? Tem não. E é o Quando primeiro começa, podcast gravado com plateia. E a plateia tá ali, ó. tá. tudo- As meninas Mano, aí, ó, Carol, Andressa, Pedro, Cássio. Eu digo que a oração, ela é orar mais ação. Ah, sim, sem Então, dúvida. tem que ter ação, tem que orar, tem que acreditar, tem que ter fé e tem que correr, tem que dar o passo, Vamos tem que ir pra pra frente. frente. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado. Vamos agora aproveitar para lhe apresentar favor. um pouco da cidade de João Por Pessoa favor, com esse vim- olhar. Vim pra isso. Do Isso aí que mercado. não é vender a primeira, mas a gente vai fechar negócio hoje, Tiago. Eu Se tenho Deus dúvida. quiser. É orgânico, não é faz esse o fim, parte. mas faz parte. Exatamente. Sem dúvida. Então é isso. Muito obrigado, Muito pessoal. obrigado. Até a próxima. Foi um prazer. Valeu. Tchau, meu amigo. Tchau, tchau. Um abraço.